Neste exato momento, milhões de fragmentos estão girando ao redor da Terra, invisíveis. É um pensamento meio assustador quando a gente para pensar nisso, né? Com certeza. Porque, bom, quando a gente olha para o céu à noite, a imagem que vem à mente é sempre a de um cosmos sereno, sabe? Aquela imensidão estrelada e perfeitamente pacífica. Mas a realidade logo acima da nossa atmosfera é drasticamente diferente. Não tem nada de calmo lá em cima. Exato. Imagina só. Um simples parafuso de uns 10 centímetros viajando a, sei lá, 28 mil quilômetros por hora. E esse pequeno fragmento está prestes a cruzar a órbita de um satélite de bilhões de dólares. Nossa, e uma colisão com um objeto desses não significa apenas a perda de uma máquina no espaço. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais. A gente está falando do colapso potencial de sistemas inteiros de navegação, da interrupção de redes globais de internet e até de um apagão na logística de alimentos do planeta. O espaço ao redor da Terra deixou de ser um vazio inexplorado. Ele se tornou um campo minado de altíssima velocidade. E a composição desse campo minado é, na verdade, um catálogo histórico de toda a engenharia humana. O termo lixo espacial pode soar super inofensivo, mas a realidade é bem mais complexa. Sim, é exatamente essa crise silenciosa e uma nova iniciativa inédita para limpar nossa órbita que nós vamos investigar a fundo hoje. Mas antes, o que compõe esse lixo? A gente está falando de quê exatamente? Bom, isso abrange desde carcaças gigantescas de foguetes lançados lá na década de 60, que cumpriram a função deles e simplesmente foram abandonados lá, até satélites inteiros que já foram desativados. Máquinas colossais que agora são só peso morto girando. Exatamente. E o mais preocupante tem os incontáveis estilhaços gerados por colisões anteriores. Para você ter uma ideia, os dados mais recentes que a gente tem apontam para uma estimativa assombrosa. Cerca de 130 milhões de fragmentos estão em órbita nesse exato momento. Peraí, 130 milhões é um número quase abstrato de tão imenso. Mas o que mais me intriga é a dinâmica de todo esse ambiente. Porque quando pensamos em lixo aqui na Terra, a tendência é imaginar um aterro sanitário, né? Uma montanha de entulho estática. Parada, pacificamente. Isso. Mas no espaço, a gravidade e a mecânica orbital mudam completamente as regras do jogo. Esses 130 milhões de objetos não estão flutuando de boa, certo? De forma alguma. A órbita não é um lago plácido. Para que um objeto não caia de volta e queime na nossa atmosfera, ele precisa manter uma velocidade colossal, geralmente ao redor de 7 ou 8 quilômetros por segundo. 8 quilômetros por segundo. É uma velocidade surreal. É insano. Isso significa que esses 130 milhões de detritos são projéteis cruzando o vácuo. E a verdadeira ameaça nem são aqueles foguetes gigantes que eu mencionei, mas sim os estilhaços pequenos, fragmentos com menos de 1 metro de diâmetro. Mas aqui entra uma dúvida que muita gente que nos ouve com certeza tem. A gente tem tecnologia ótica e radiotelescópios que conseguem capturar imagens de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Por que é tão difícil rastrear um pedaço de metal que está a apenas algumas centenas de quilômetros da gente? A grande diferença está na previsibilidade e na emissão de luz. Uma galáxia emite a sua própria radiação e está, para efeitos práticos, parada no nosso campo de visão. O lixo espacial, por outro lado, não emite luz nenhuma. Ele só reflete a luz do Sol, então? Isso mesmo, ele só reflete o Sol. E muitas dessas peças são escuras, cobertas de fuligem ou materiais absorventes de luz. Além disso, as trajetórias delas são completamente caóticas. Como assim? Caóticas? Imagina um estilhaço irregular, girando loucamente sobre o próprio eixo, viajando a velocidades extremas. Ele pisca no radar por uma fração de segundo e desaparece. Nossos sensores na Terra mapeiam muito bem os grandes satélites mortos, mas os objetos menores que 1 metro tornam-se virtualmente invisíveis. É tipo tentar rastrear o voo de uma mosca preta em um quarto escuro, usando só uma lanterna que pisca de vez em quando. Caramba, ótima analogia. E essa invisibilidade toda eleva o nível de vulnerabilidade da nossa infraestrutura de um jeito assustador? A dependência que o mundo moderno tem do que está orbitando a Terra é muito profunda e, na maioria das vezes, silenciosa.
Com certeza. O pessoal costuma associar satélites só à internet ou ao sinal de televisão. Exato. Mas a Maia Orbital controla sistemas vitais, como o GPS. E o GPS não serve apenas para guiar o seu carro no aplicativo ou guiar navios. Ele fornece a sincronização de tempo, através de relógios atômicos, para as transações do mercado financeiro global e até para o controle das redes de energia elétrica. É um efeito dominó perfeito. Completamente. Se a gente perde a constelação de satélites GPS por causa de uma colisão em cadeia, caixas eletrônicos param de funcionar na hora e a rede elétrica simplesmente perde a sincronia e cai. E o conceito da física que rege todo esse perigo é a energia cinética. É basicamente a massa de um objeto multiplicada pelo quadrado da sua velocidade. Quando a velocidade de impacto entre dois objetos lá em cima é extrema, a força destrutiva de um fragmento do tamanho de uma porca de metal é equivalente à detonação de uma granada. Uma granada. Um pedacinho de nada destruindo bilhões. Sim, ele perfura cascos duplos, estilhaça painéis solares e rompe tanques de combustível pressurizados como se fosse papel. E aí entramos no cenário mais temido pela comunidade científica, a chamada Síndrome de Kessler. Esse conceito é aterrorizante. Muito. A Síndrome de Kessler acontece quando um satélite ativo é atingido e explode. Nisso, ele gera 10.000 novos estilhaços. Esses 10.000 estilhaços se espalham e atingem outros satélites, gerando mais 100.000 pedaços. É uma reação em cadeia incontrolável que pode inutilizar órbitas inteiras por séculos. É literalmente uma contagem regressiva para um apagão civilizatório. O que nos leva diretamente àquela pergunta que não quer calar. Se o risco é tão catastrófico assim, por que a gente ainda não construiu um caminhão de lixo espacial escalável para resolver isso? É a pergunta de $1 milhão, né? Pois é. Até agora, parecia que a resposta governamental era apenas observar o lixo passar e desviar os satélites quando dava. Mas a necessidade cria o mercado. E é aqui que a nossa história ganha um contorno totalmente novo e promissor. Uma luz no fim do túnel, digamos assim. Exato. Existe uma aliança internacional totalmente inédita tentando resolver isso de forma comercial. É uma parceria entre a empresa norte-americana Portal Space Systems e a australiana Palladium Space. E a proposta deles não é mais um experimento acadêmico isolado. E essa mudança de paradigma é fundamental, sabem? A história da exploração espacial já viu algumas demonstrações de captura de detritos no passado, mas eram sempre ações pontuais. Muito caras e pouco eficientes, imagino. Exatamente. Uma agência espacial gastava milhões para lançar um foguete, capturar um único pedaço de lixo, e aí a nave queimava junto com ele na reentrada na atmosfera. Missão suicida. A Portal e a Palladium estão desenvolvendo o DRAAS, que é a sigla para Serviço Comercial de Remoção de Detritos. A grande sacada é transformar essa limpeza orbital em um serviço por assinatura constante e contínuo. E a viabilidade econômica disso sempre foi a grande barreira, né? Subir até a órbita custa muito dinheiro. E mudar de órbita lá em cima custa ainda mais combustível. A grande revolução dessa nova arquitetura de missão é justamente a capacidade de capturar múltiplos objetos em uma única viagem. Isso muda tudo. Sim. Em vez dessas missões suicidas onde a nave caçadora se sacrifica para remover um alvo só, a nave atua de forma sucessiva, limpando vários detritos de uma vez. É que a mecânica orbital dita que cada alteração de trajetória exige uma quantidade massiva de energia, que a gente chama de ΔV. Se uma nave gasta todo o seu combustível só para chegar no primeiro alvo, a missão acaba ali. O grande trunfo tecnológico que torna esse novo modelo possível vem da espaçonave norte-americana da Portal, a Starburst. A Starburst. Ela parece cena de filme. Parece mesmo. Ela foi desenhada com um sistema de propulsão mega avançado e, o que é mais impressionante ainda, ela tem a capacidade de ser reabastecida diretamente no espaço. Olha, eu preciso te interromper aí porque esse lance de reabastecimento no espaço soa simples na teoria. Tipo, encostar um carro no posto. Mas a física disso deve ser um verdadeiro pesadelo, não é? É um dos maiores quebra-cabeças de toda a engenharia aeroespacial, sem exagero. Porque, pensa bem, aqui na Terra, a gravidade puxa o combustível para o fundo do tanque,
A bomba suga o líquido e pronto. Mas, no ambiente de microgravidade, o combustível deve flutuar como uma bolha disforme lá dentro do reservatório, certo? Como a Starburst resolve isso para manter as operações dela funcionando sem o motor falhar? É exatamente esse o problema. O manejo de fluidos em microgravidade é super complicado. Sem a gravidade, os líquidos simplesmente aderem às paredes dos tanques por tensão superficial ou ficam flutuando soltos no meio. Isso significa que as bombas de sucção podem acabar puxando ar em vez de combustível, e isso causaria uma falha catastrófica no motor. A nave inteira explodiria? Possivelmente. Para contornar isso, espaçonaves precisam usar propulsores ultraleves para dar um pequeno empurrão na nave para frente. A inércia faz o fluido assentar no fundo do tanque. Sabe quando você acelera o carro e o seu corpo é jogado contra o banco? Ah, claro, a força G. Isso. A inércia faz o combustível assentar apenas pelo tempo suficiente para que a transferência seja feita de forma segura ou para que o motor principal ligue. O fato de a arquitetura da Starburst prever esse reabastecimento contínuo significa que eles dominaram essa dinâmica dos fluidos a um ponto de viabilidade comercial. Isso prolonga a vida útil da nave de meses para anos e permite uma verdadeira caçada de longo prazo. É fascinante. A gente tem, então, um corpo ágil, capaz de caçar lixo incansavelmente pela órbita. Mas, bom, um corpo precisa de um cérebro para executar tarefas de alta precisão. Acoplado a essa nave americana, existe o sistema Triton. O sistema australiano. Exato, desenvolvido pela parceira Paladin Space. O papel do Triton, é atuar como o cérebro caçador, identificando e capturando exatamente aqueles detritos menores e super caóticos sobre os quais a gente falou no início. O que, convenhamos, nos traz um questionamento mecânico bem severo. Que é a hora de colocar a mão na massa, né? Pois é. Como uma máquina captura fisicamente um objeto totalmente irregular que viaja mais rápido que uma bala de fuzil e que está girando descontroladamente no próprio eixo? Quer dizer, a gente não pode simplesmente estender um braço mecânico rígido contra uma furadeira gigante em alta velocidade e esperar que o braço não quebre em 1000 pedaços. Com certeza não. A complexidade dessa operação é fenomenal. A gente pode imaginar a situação usando uma analogia simples para ficar mais claro. Pensa em 2 patinadores de gelo. Ok, 2 patinadores. Se um patinador está girando rapidamente no mesmo lugar e o outro tentar agarrar ele diretamente de supetão, o impacto da diferença de momento angular arremessaria os dois no chão violentamente. Para que haja um contato seguro, o segundo patinador precisa começar a girar ao redor do primeiro, na mesma exata velocidade e direção. Até eles se sincronizarem. Isso, eles precisam girar juntos até que, em relação um ao outro, ambos pareçam estar totalmente parados. Só então eles podem dar as mãos suavemente, sem impacto. Então o sistema Triton, precisa replicar essa coreografia de patinação em 3 dimensões, no vácuo absoluto e a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Exatamente isso. É uma dança milimétrica. O Triton usa um conjunto de sensores ópticos e radares a laser, o famoso LiDAR, para mapear não apenas a forma do objeto-alvo, mas o eixo de rotação exato dele em tempo real. O algoritmo deles processa toda essa cinemática e começa a comandar os pequenos propulsores da Starburst. A nave inteira começa a girar e a se mover até sincronizar perfeitamente com a dança caótica do lixo espacial. E aí, quando eles estão lado a lado, girando iguais, ele pega. Exato. Quando a rotação relativa entre a nave caçadora e o detrito é simplesmente zero, o Triton executa a captura de forma suave. É um acoplamento de extrema precisão robótica. É literalmente uma dança na beira do abismo. E o aspecto mais surpreendente dessa narrativa toda é o cronograma deles, porque geralmente projetos com essa densidade de inovação e engenharia costumam ficar na fase de testes teóricos por mais de uma década, mas os dados que a gente analisou indicam um lançamento real já para o fim de 2026. Pois é, tá logo aí. E a primeira missão, batizada de Starburst 1, não vai subir sozinha para o espaço. Eles vão utilizar um voo compartilhado da SpaceX. O que faz todo sentido financeiro, né? Totalmente. Essa decisão de usar um foguete compartilhado da SpaceX é o toque final na estratégia econômica deles. Porque reservar um foguete inteiro só para sua missão
custa dezenas de milhões de dólares. Mas comprar um espacinho ali, em um lançamento coletivo, reduz o preço de acesso à órbita para uma fração mínima do custo. O famoso rateio da passagem. Propulsão, o que pavimenta o caminho para ter um serviço plenamente operacional já no ano seguinte, em 2027. E o mercado está respondendo super ativamente a essa ideia. Tem cliente interessado já. Tem sim. A Starlab Space já assinou uma carta de intenções para utilizar a tecnologia. Isso prova, na prática, que as grandes operadoras de infraestrutura orbital já fizeram os cálculos na ponta do lápis. Pagar uma assinatura de limpeza contínua é imensamente mais barato do que construir, lançar e segurar um satélite de substituição novinho depois do impacto. Sem dúvida. A iniciativa privada encontrou valor e lucro em resolver um problema que as agências estatais lutavam para conseguir justificar nos próprios orçamentos por anos. Mas olha, é vital a gente manter um ceticismo saudável em relação à escala desse problema. Claro, o buraco é enorme. A engenharia da Starburst e do Triton é indiscutivelmente brilhante. Contudo, retornamos ao número inicial lá do nosso papo, 130 milhões de fragmentos. É muita coisa. É absurdo. Ter uma ou até 10 naves limpadoras lá em cima fazendo isso parece um esforço formidável, mas do ponto de vista puramente matemático, não só um pouco como tentar esvaziar a imensidão do oceano usando um copo de água? Como que essa nova solução comercial realmente atinge um problema global dessa magnitude toda? É uma provocação excelente e super válida. A matemática nua e crua pode parecer bem desanimadora, mas a estratégia de mitigação deles não é baseada em varrer cada grãozinho de poeira metálica do espaço. O serviço comercial da Portal e da Pallade não tem a ilusão de recolher todos os 130 milhões de detritos em 5 ou 10 anos. A abordagem é estritamente cirúrgica. Cirúrgica como? Eles escolhem a dedo. Existem objetos específicos na nossa órbita que são verdadeiras bombas relógio. A gente está falando de estágios superiores de velhos foguetes soviéticos e satélites mortos massivos, objetos enormes. Se 2 desses superdisseminadores gigantes colidirem, a quantidade de detritos letais dobraria da noite para o dia. A função inicial dessas naves limpadoras é interceptar e remover do espaço esses alvos em potencial antes que o pior aconteça. Ah, entendi. É tipo remover as grandes pedras que poderiam causar avalanches gigantescas nas montanhas. Perfeito, é bem isso. Além disso, as naves podem atuar como guarda-costas ativos para as novas estações espaciais privadas. Elas podem remover detritos de tamanho médio que eventualmente entrarem em rota de colisão. A verdade é que resolver o problema total do lixo espacial levará gerações. Mas, finalmente, nós temos as ferramentas para impedir que a situação piore de forma irreversível hoje. É um trabalho de contenção de danos cirúrgico e contínuo. E, bom, ao analisar toda a profundidade e a escala desse cenário, tem uma implicação subjacente que eu considero muito mais instigante e até perigosa, que começa a se revelar. E qual seria? Se a gente voltar os olhos para o verdadeiro poder dessa tecnologia, a linha que separa a salvação orbital da ameaça bélica é incrivelmente tênue. Pensa comigo, o sistema Triton é projetado para mapear um satélite morto, igualar a rotação dele em alta velocidade, agarrar a estrutura e forçá-lo a reentrar na atmosfera terrestre para ser incinerado. É uma capacidade formidável de manutenção espacial, sem dúvida. Sim, para manutenção é incrível. Mas o que acontece quando uma nação rival percebe que a exata mesma tecnologia usada para desorbitar um satélite inativo pode facilmente ser usada para capturar e cegar um satélite militar vital que esteja ativo? Nossa, é um ponto excelente. A tecnologia de uso dual. Exato. Um limpador de lixo espacial altamente autônomo tem, fisicamente falando, as mesmíssimas capacidades de uma arma antissatélite cinética. Ele pode se aproximar de forma super silenciosa, agarrar os painéis de comunicação do adversário lá no escuro e arrastá-lo para fora de órbita sem dar um único tiro. A maravilha tecnológica que promete limpar os nossos céus pode, paradoxalmente, desencadear uma nova corrida armamentista silenciosa, onde a vassoura do faxineiro também pode ser o escudo ou a lança de um soldado no espaço.
Quem é que regula o que essas naves decidem capturar no escuro, lá em cima? E a questão diplomática e geopolítica por trás disso tudo é imensa, sabe? A mesma destreza robótica genial que salva o nosso ambiente orbital desafia todos os tratados de segurança global que a gente tem. E a ausência de uma autoridade de tráfego espacial unificada, tipo uma ONU do espaço com poder de polícia, torna essa discussão incrivelmente urgente hoje. Até porque o espaço não tem fronteiras delimitadas. Nenhuma. O espaço não tem muros nacionais. E operações dessa natureza vão exigir um nível de transparência sem precedentes. Tudo para que uma simples missão de limpeza não seja interpretada como um ato de guerra pelo país vizinho. É muito tenso. A exploração do cosmos sempre carregou os melhores traços do intelecto humano, né? A nossa curiosidade e genialidade. Mas, simultaneamente, ela também espelha as nossas falhas mais complexas. O nosso impulso de expandir, inovar e resolver problemas tidos como impossíveis sempre colide com o nosso hábito milenar de poluir as fronteiras que nós acabamos de conquistar. Se já poluímos os oceanos e a Terra, agora estamos poluindo o espaço. É uma reflexão pesada, mas muito necessária. Com certeza. E o meu convite para quem está acompanhando a gente é que, ao olhar para as estrelas esta noite, a percepção mude um pouco. Aquele vazio escuro entre os astros não está mais adormecido ou pacífico. Ele abriga uma coreografia veloz, invisível e perigosa, onde milhões de artefatos do nosso passado ameaçam diretamente o nosso futuro, enquanto máquinas incansáveis começam a patrulhar o vácuo. Caminhando sempre nessa linha super tênue entre a salvação da nossa órbita e um novo tipo de conflito. Fica aí a reflexão sobre qual legado real nós vamos deixar nas órbitas que nos cercam. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais essa jornada. Até a nossa próxima investigação profunda.